Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de array, tá? Implementado em Java. Nós vamos em arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java, próximo, exemplo array. Dou enter, finalizo ele, me aparece aqui em cima, tá? Bom, beleza, temos nosso array já. Eu vou excluir, deletar a classe existente que ele cria automaticamente e vou criar uma nova classe chamada main. Bom, dentro da classe main ele automaticamente me criou a nomenclatura do pacote existente e a classe a qual eu vou trabalhar, que é a classe main, ok? Bom, antes de mais nada, eu preciso declarar que dentro dessa classe main ela vai ter o que? Ela vai ter todas as instruções para a gente aplicar o array, correto? Então vamos começar com o que? Com nossas importações. Logo de cara eu já vou colocar um import java.util.scanner ok. Bom, fiz a importação da biblioteca necessária e agora eu vou começar meu método, tá? Bom, dentro de toda a classe principal nós temos que ter um método principal. A gente vai colocar que é o public static void main, tá? E dou um tab, ele automaticamente cria para você. Então eu digito P de public, static S, né? V de void, M de main e dou um tab, automaticamente ele cria para mim o método principal. Bom, dentro desse método principal, eu tenho que criar o que? A ferramenta input. Então, vamos lá. Scanner input igual a new scanner system.in ponto e vírgula. Beleza, criei meu input, ou seja, criei a ferramenta para fazer a leitura dos dados a qual a pessoa vai digitar. Bom, depois de criado, o que eu faço? Eu faço a declaração dos vetores desse array. Como eu já disse na aula anterior, array é uma lista, tá, de um determinado objeto com vários elementos similares, tá, ok? Então, pelo exemplo que eles dão aqui para nós, a gente vai criar um array de alunos, ou seja, vou incluir 5 nomes de alunos e isso vai ser incrementado automaticamente, tá? Utilizando uma função que é o for, tá? De repetição. Então vamos lá, eu vou fazer a declaração desse array. Então eu crio chamado alunos, tá? Alunos vai ser o que? Nada mais nada menos que o new string aqui, e a quantidade que eu quero desse string, tá? Eu declaro como string porque os itens dentro de alunos serão texto, por isso que eu tenho que declarar ele como string. Então eu venho aqui e coloco, vamos supor, 5, uma quantidade exemplar, tá? Bom, após isso, depois a gente vai acertar esse alunos, tá? Que na realidade eu tenho que declarar aqui string alunos, que é, no caso eu estou criando aqui um campo aluno do tipo string. Esse string ele tem que vir acompanhado desse símbolo, porque a gente está falando que a variável alunos nada mais é que um vetor string, tá? Bom, após isto eu vou criar uma variável para garantir a posição dessa lista, tá? Porque nós todos sabemos que a lista ela tem várias posições. No caso aqui, como a gente criou uma posição de 5 itens, tem de 1 a 5. Então vamos criar aqui um int posição, posição igual a 1. Por quê? O que eu estou fazendo aqui nessa linha de comando?
eu estou criando uma variável chamada posição do tipo inteiro e ela automaticamente vai receber um valor já pré-determinado, que é no caso o valor 1, numeral, tá? Do tipo inteiro. Bom, agora a gente vai utilizar o for, por quê? Eu tenho que repetir a mesma questão do system do SOUT, né, que é o system out println, para dizendo para a pessoa digitar o nome do aluno da posição X, correto? Então vamos lá, eu utilizo um for. Então o for ele encaixa como? Crio dentro do for um int count, ou seja, eu vou criar dentro do for uma variável do tipo inteira chamado count, que vai receber um valor 0 de início, correto? Dentro do for nós temos três campos. O primeiro, que é no caso o valor de início dessa repetição, tá correto? E um valor de final, ou seja, uma condição de parada dessa repetição, que no caso a gente cria um count menor ou igual a 4, tá? Ah, professor, mas o senhor falou que a gente vai criar uma lista de 5, correto? Mas, como eu já havia explicado antes no array, toda posição ela tem início 0, tá? Então ela começa na posição 1, ou no caso, o primeiro nome, essa posição ela tem o valor 0, tá? Então de 0 a 4 são 5 posições. 0, 1, 2, 3, 4, correto? Bom, a terceiro item do nosso for nada mais é que o que? A incrementação dessa repetição, ou seja, eu vou explicar para vocês. Bom, repita enquanto de início o count for igual a 0 até que o count permaneça menor ou igual a 4. Ou seja, a partir do momento que chegar no valor 4, o nosso count, que é a variável, ele vai fazer a parada da repetição. O count mais a gente está induzindo ele a incrementar, ou seja, ele começa do zero, como a gente colocou a simbologia no final de count mais, ele vai a cada repetição acrescentar um valor do nosso valor de início da nossa repetição, ok? Então eu crio o for, abro a chave, correto? Dentro desse for, o que eu quero que repete? O texto, ou seja, a pergunta, digite o nome do ou da, né, primeira posição de aluno, ou da segundo aluno, terceiro aluno, entre outros. Então a gente vai colocar aqui um SOUT, digito normalmente, simples, e dou um tab. Automaticamente ele preenche a fórmula para vocês. É um dos atalhos que eu havia explicado antes. Então vamos lá, digite o nome do, ou no caso, da, né? Abro parênteses, coloco um mais e coloco a posição que eu desejo que apareça, correto? Dou um espaço aqui, venho aqui, dou um espaço para dar, na hora de apresentar, executar essa frase, ela apareça bem formatada, tá? Então, dou da posição, que no caso o valor da posição, aluno, ou no caso aluna, né? Dou uns dois pontos porque é um questionário, ou seja, você indica que a pessoa tem que responder a partir dos 2 pontos. Bom, logo em seguida, o que eu faço? Toda vez que eu faço uma pergunta, né, digite o nome, antigamente a gente usava aquele input, vai voltar a usar, porém esse input vai ser acrescentado não só numa variável comum, mas sim numa variável do tipo array, tá? Ou seja, num conjunto de informações. Então eu vou digitar aqui alunos, que é no caso o nome do nosso do nosso array, tá? Da nossa lista, onde não é chave, onde eu vou pedir que o array alunos, tá? Aqui ó, o array alunos com início 0, né? Ou seja, o primeiro item
A primeira posição da nossa lista vai receber o que? Input.nextLine, porque às vezes o nome tem é um nome composto, então eu não quero pegar só a primeira palavra, eu quero pegar a linha inteira, por isso que eu utilizo o nextLine, e é do tipo string, tá ok? É do tipo texto. Bom, já atribuí o valor digitado a nosso array alunos na posição inicial, que é 0. Bom, o próximo passo é, após inserir esse aluno, né? Aliás, o valor digitado dentro do aluno, a gente tem que dar sequência na repetição, ou seja, a gente tem que jogar para frente. Então, o que eu faço? Eu pego posição e incremento um item, ou seja, eu dou a ele um valor mais 1, correto? Bom, feito isso, nós vamos fazer o que agora? Vamos pegar um outro for, onde vai indicar que esse aluno ele vai estar presente na determinada posição, ou seja, eu vou pedir nessas próximas linhas que eu criar aqui o resultado, ou seja, de início a gente criou a variável, tá? Então eu vou especificar aqui para vocês, interessante. Vou comentar, tá? Então a ferramenta de leitura, leitura de dados, tá? Que é o input. Bom, essa parte aqui de cima é a adição da biblioteca utilizada, tá? Aqui embaixo eu faço a declaração do array do tipo string, tá? Embaixo eu declaro que o array terá 5 posições, ok? E automaticamente crio, no caso também declaro, né? Declaro uma variável com o valor inicial de 1. No caso que eu criei a variável posição, tá ok? Essa posição é que vai me indicar a qual passo eu estou do item abaixo. Bom, criado então, já indiquei aqui, faltou, né? Aqui a nossa estrutura de repetição, correto? Onde eu vou declarar aqui, vou resumir assim, ó, for início, que mais? Parada, e no caso incremento ou decremento. No caso decremento, eu vou colocar aqui que é o i menos menos, tá? Que é quando eu quero retroagir um valor, e o incremento, que é o nosso caso, é um exemplo i mais mais, tá? Deixa eu acrescentar o i aqui. Beleza, tá? Então a gente utiliza dessa forma. No caso do i aqui, eu troquei pelo cont, que é a variável que a gente está utilizando aqui, correto? Eu não precisei declarar ela, porque eu já fiz isso aqui, então eu declarei que a variável cont é do tipo inteiro e ela recebe um valor inicial. E que futuramente dentro da repetição ela vai ganhar mais 5 elementos, ou seja, vai chegar até igual a 4 no valor. Eu utilizo essa linha do system out.println para repetir essa frase na quantidade que eu determinei aqui, de 0 a 4, ou seja, 5 vezes. Então essa estrutura que induz o usuário, vou dizer assim, que no caso é a pessoa que está executando esse projetinho aqui nosso, tá? A digitar, então induz o usuário a digitar o nome do aluno, ou no caso aluno. Essa linha aqui, então essa estrutura faz com
que o valor digitado fique guardado no array aluno, tá? Vou colocar aqui, ó, alunos. Então ele fica no array alunos. A linha de baixo eu incremento a variável posição. Bom, beleza. Vamos continuar. Ainda não acabou, tá no final. É bem curtinho esse exemplo que ele faz, a gente vai entender na hora que eu executar, tá ok? Bom, eu vou utilizar outro for porque até então eu só pedi para repetir o texto, para digite o nome do aluno, ou no caso, digite o nome do primeiro aluno, ou do segundo aluno, entre outros. Lembrando que a posição inicia com o valor 1, então vai aparecer aqui, digite o nome do 1, no caso, aluno. Para não ficar feio, vamos colocar uma bolinha aqui, ó, tá? Vocês vão entender na hora que aparecer aqui, vai aparecer a bolinha dizendo que é o primeiro, e entre outros, segundo, terceiro e os demais. Bom, voltando ao nosso for, para não perder a ideia, tá? Então o que eu vou fazer? Novamente eu vou criar uma variável chamada count dentro da nossa estrutura de repetição, tá? Então aqui, ó, criar uma estrutura de repetição, que no caso é o nosso for, tá? Então eu estou dizendo que eu criei uma variável do tipo inteiro que vai receber o valor inicial de 0, já que o primeiro campo antes do ponto e vírgula é o início, correto? Ó, eu declarei aqui em cima para vocês. Eu vou determinar quando que ele tem que parar. No caso aqui nosso é que quando count for menor ou igual a 4, ou seja, ele vai se repetir, esse for, a repetição vai ocorrer até que ele ultrapasse o valor de 4, tá? Ponto e vírgula, e coloco se ele é incremento ou decremento. No nosso caso ele é incremento, então mais. Abro uma chave, porque toda a estrutura for ela precisa ser iniciada com chave, tá? Porque ela vai repetir o que? Você tem que colocar aqui dentro o conteúdo que ela vai repetir. Bom, ela vai repetir para mim aqui, no caso, o resultado. Então, eu vou colocar o que? Um sort, que é apresentar na tela o que? O nome ou ou no caso da, né, aluno ou aluna, ou no caso aluna, na posição, deixa eu dar aqui, posição, aqui, abro, aqui, ó, na posição, mais count, fecho o nossa chave igual, e aqui na frente eu fecho. Apresento outro sort, né, e aperto o tab, ele preenche automaticamente, tá, a linha. Vou declarar aqui dentro o que? Ao invés de declarar como texto entre aspas duplas, eu vou declarar o que? Nomes, abre e fecho, com count, tá? Aí vocês vão falar assim, professor, mas você não declarou esse nomes. Calma que a gente vai chegar lá, eu vou declarar, podem ficar tranquilos, tá? No caso aqui, vamos colocar, perdão, aluno, tá? É alunos. Eu declarei como alunos, não nomes. Bom, que mais? Eu finalizo o nosso for, mais embaixo eu finalizo a nossa estrutura do método principal. Eu preciso fechar a minha estrutura, que no caso é o public class, que já foi fechado. Tá ok, até então minha estrutura ela está completa. Vamos fazer um teste. Professor, mas como é que a gente sabe que vai dar certo? Na hora que a gente executar. Tá, aqui então eu vou criar estrutura a repetir. Vocês vão entender o porquê disso aqui, tá? Bom, vou salvar
vou pedir para executar o exemplo array, vou definir ele, não preciso definir, eu posso executar ele direto. Bom, exemplo array, pronto, main, peço para ele executar, vai aparecer aqui embaixo. Bom, digite o nome do, vocês viram que eu acrescentei aqui, ó, aquela bolinha, correto? Que no caso é a posição do primeiro, segundo, terceiro, para não ficar feio, tá? Então, ó, digitar o nome do primeiro aluno. Vou colocar meu nome, Fernando. Dou Enter. Ele percebeu que eu já incluí. Tá perguntando de novo, ó, segundo. Tá? Aline. Do terceiro, Renato. Do quarto, Mariana. Do quinto, que é o último, Jonas. Beleza. Ele criou para mim, vocês vão ver aqui, ó, eu vou aplicar. Eu iniciei todos eles, ou seja, ó, Fernando, Aline, Renato, Mariana e Jonas, e automaticamente ele me deu o nome do aluno na posição 0, que no caso é o primeiro, Fernando. O nome do aluno na posição 1, Aline. Vocês percebem que esse final aqui, ó, que é o nome do aluno na posição, essa linha de comando aqui, ou seja, repetida 5 vezes, que é o que eu pedi aqui. Enquanto o contador de 0, que é o início, chegar a 4, ele vai repetir, que no caso são 5 itens, tá? Então, voltando aqui a nossa saída, Aline, Renata, Mariana e Jonas. Deu certo, ocorreu tudo bem. Esse é um exemplo de array, tá? Então, toda vez que vocês tiverem um item de inclusão por algum momento, vocês podem utilizar o array como uma lista, tá? Aqui eu poderia indicar, até para vocês entenderem, colocar 10 itens, tá? E no nosso for a gente identifica também com as 10 repetições, ok? Então, ó, eu aumentei, dobrei a quantidade. De 0 a 9 são 10 posições. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 itens. E eu vou pedir para rodar novamente, só para vocês verem. Bom, no caso do primeiro aluno, vou colocar Ricardo. Segundo aluno, Matheus. Terceiro aluno, Jaime. Quarto aluno, Renato novamente. Quinto aluno, que seria o último, mas como eu alterei para 10, vai ser o item do meio. Flávio. Sexto aluno, Denise, ou no caso aluna, Carol. Camila, com 2 L's. Cláudio. E o último aluno, no caso Douglas. Bom, vocês viram que ele me respondeu aqui como resposta todas as posições. Na posição 0 tem o Ricardo, na posição 1, Matheus, 2, Jaime, 3, Renato, 4, Flávio, 5, Denise e os demais até chegar na décima, no caso a nona posição, mas na realidade seria a décima, tá? Tendo em vista que ele começa na posição 0. Bom, o exemplo de array está dado. Vou deixar para vocês que vocês realizem isto aqui, tá? Até mais.